O Flamengo acertou ao manter Sampaoli após a agressão do preparador em Pedro? Olá, estamos juntos mais uma vez, tem muita coisa para a gente conversar, é bom estar com você, você que vive o Campeonato Brasileiro, tem competições importantes, tudo isso você acompanha pela Jovem Pan, pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes, com toda a equipe de esportes da Pan, rumo a 5 milhões de inscritos, graças ao seu carinho e à sua audiência. Um dos assuntos recentes foi aquela fumaça que aconteceu no Flamengo, quando o preparador físico argentino socou o Pedro, um astro do Flamengo. Todo mundo já sabe o que aconteceu, ele foi demitido, enfim, o Pedro está nesse negócio, vai, não se sabe o que vai acontecer com ele nas próximas horas, nos próximos dias. E a pergunta que a gente fazia aqui no corredor era, olha, o Flamengo adotou a seguinte medida, demitiu, não poderia ser diferente, o preparador físico e manteve o professor Sampaoli. Tem que sair a comissão técnica inteira. Outros entendem de forma diferente. Discutimos muito sobre isso aqui. Eles são amigos de muitos anos, isso não vai dar certo. E aí estou com o Flávio aqui, a gente estava falando sobre isso e vamos falar um pouquinho mais para você também. Flávio, foi embora o professor de educação física, o preparador físico, e ficou o professor Sampaoli. Essa foi a decisão, pelo menos que a gente conhece oficialmente, do Flamengo. O que você achou? Olha, Vanderlei, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os caras são amigos, devem continuar sendo amigos, apesar da bobagem que o preparador físico fez, e aí ele esbarra também no Sampaoli, claro que esbarra, mas o Sampaoli não fez nada, né? Não tem nenhuma razão para demiti-lo, a menos que ele dissesse, não, se ele saiu, saiu junto, aí não tinha jeito. Não demitir o preparador físico estava fora de qualquer contexto, tinha que ser demitido, acho que até ele sabe disso, e tem o filho dele também, né, que nessa roda toda entrou, não teria também porque demitiu o filho dele, são coisas separadas. Então acho que o Flamengo agiu na cota certa, no ponto certo, está esticando um pouquinho mais, puniu o Pedro também, que na verdade cometeu uma indisciplina quando se nega a continuar fazendo o aquecimento, porque ele não gostou da alteração, não é a missão, a função do jogador, ele teria que cumprir a parte dele profissionalmente. Quando ele falhou profissionalmente, ele acabou também sendo passível de uma multa, que ele foi, e foi afastado de um jogo que também não prejudica muito o Flamengo. É um jogo, teoricamente, no Maracanã, contra o Olímpia, vencível. Aí a gente não sabe o que acontece exatamente, mas é um jogo que dá para você criar uma puniçãozinha, né? Se é um jogo com o Palmeiras no Allianz Parque, aí já a gente pune depois e tal. Mas esse é um jogo que, dentro da normalidade, está tudo na cota certa. Horas depois daquela confusão toda, o Sampaoli foi muito criticado porque ele foi para a coletiva, muita gente entendia que ele não deveria ir para a coletiva, não tocou no assunto e não foi, segundo aqueles mais próximos, solidário ou ficou em silêncio horas depois. Isso realmente aconteceu. Mas eu queria só colocar uma pitadinha, porque eu acho que para ele ficou muito difícil. É aquilo que você destacou agora. Um parceiro de muitos anos arranja essa confusão. Porque amigo tem algumas coisas importantes. Amigo tem algumas missões a cumprir. Primeira delas, não arranjar problema para o amigo. Essa é uma missão naquela cartilha de amigo, é um dos artigos mais importantes. Se é um grande amigo, não arranja confusão para o seu amigo. Pelo contrário, tenta facilitar a vida do seu amigo. Então, o que o preparador físico fez foi exatamente o oposto. Arranjou um pipinão para o professor Sampaoli, um técnico importante, trouxe com ele toda a comissão técnica e o cara faz uma grande bobagem como essa. Eu não sei qual foi exatamente o gatilho, o que ele ouviu do Pedro, mas isso não justifica, não poderia nunca ter dado um soco no Pedro, jogador do Flamengo. Então, eu acho que o Sampaoli ficou numa posição apertadíssima, ele só pôde se manifestar horas depois, e mesmo assim, claramente, a manifestação dele foi escrita por alguém que pensou o que dizer. E aí muita gente entendeu que não tinha sido suficiente aquele lamento do professor Sampaoli. Mas claramente ele não aprovou isso. Resta saber como fica, a gente não tem essa informação plena, a relação entre Pedro e Sampaoli. A gente não sabe exatamente como fica, se isso terá desdobramento ou não. Mas a decisão do Flamengo me pareceu perfeita. E também no Sampaoli.
Porque é aquele negócio, é amigo de tantos anos, mas você não pode se responsabilizar por aquilo que o seu amigo de tantos anos faz em algum momento da vida. Você pode hipotecar solidariedade, oferecer o ombro, por exemplo, mas você não pode pagar pelos erros dele. Na verdade, nem pelo filho, né? Às vezes o que seu filho faz, você não tem culpa. Como o menino preparador físico que trabalha na comissão técnica não foi punido com justiça. Você falou da relação Pedro-Sampaoli. É claro que ela vai ficar estremecida, eles nunca serão amigos, irmãos, e nunca andarão de mãos dadas pela praia de Copacabana. Mas eu entendo que se não aparecer alguma coisa interessante para o Pedro sair, ele tem um contrato a cumprir, o Sampaoli também, e eles vão acabar convivendo, que é o que importa. Você tem muita rodagem, muita experiência como repórter, e você sabe que nos grupos, né, e muitos deles ganhadores, nem todos são amigos, alguns nem se toleram direito, mas você convive em nome do todo. Eu não acredito que o Sampaoli vai boicotar o Pedro. Se ele precisar do Pedro, ele vai colocar o Pedro para jogar. E não é porque ele é amigo do Pedro, é porque ele precisa. Ele depende do funcionamento do time para que o trabalho dele tenha um progresso, tenha um sucesso, tenha uma renovação, né? Então, se ele precisar do Pedro, daquela característica, do jeito que o Pedro seria útil, o Pedro vai entrar e vai fazer. Se o Pedro não cumprir, também eu não acho que seria profissional e ele não fará isso. Se ele entrar e tiver a oportunidade, não vou marcar um gol para prejudicar o São Paulo. Não acredito também nisso. Então todo mundo vai cumprir sua parte, não serão amigos, não vão trocar sorrisos, não vão se convidar para o mesmo churrasco, pode ser? Para o mesmo churrasco. Mas eles vão conviver e com o passar do tempo o episódio vai ficando mais lá atrás, não será esquecido, mas vai acabar acontecendo um convívio normal, profissional, respeitoso, e acabou, e vida que segue. Essa era a conversa que a gente estava tendo aqui no corredor e nós resolvemos levar tudo isso para você. Obrigado, um abração, Flávio. Valeu, Vanderlei. Um abração para você também. Até a próxima.